Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Pedra Bruta Podcast. Eu sou o Fernando Dias, sou mestre maçom, e aqui no Pedra Bruta nós buscamos iluminar os mistérios da tradição iniciática, da filosofia esotérica e dos ensinamentos que moldaram a humanidade. Hoje nós mergulharemos em um tema que atravessa séculos e conecta diferentes correntes de conhecimento iniciático: o hermetismo e a sua relação com os altos graus da maçonaria. E para essa jornada eu tenho a honra de receber aqui no podcast um amado irmão, Otávio Tucunduva. Otávio Tucunduva é mestre maçom, mestre instalado, grau 13 do rito Adoniramita, sapientíssimo do sublime capítulo Monte Sagrado, maçom do Arco Real, grande secretário do rito Adoniramita do Grande Oriente do Paraná. Meu irmão, seja bem-vindo e a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver nos ouvindo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, amado irmão Fernando. Muito obrigado por nos assistirem, quem estiver assistindo, irmãos, família. E eu espero que eu possa trazer algo de útil para vocês aqui, para que ajude vocês na sua vida, na sua caminhada maçônica ou simplesmente para entender um pouquinho mais sobre o hermetismo. Muito bem, meu irmão. E falando para entender um pouquinho mais sobre o hermetismo, afinal, o que é o hermetismo? O que é o hermetismo? Posso dar uma resposta bem simplista. É seguir as leis criadas por Hermes Trismegisto. Bom, existem 7 leis que dizem basicamente como é regido o universo, que são as 7 leis herméticas. E o hermetismo é você conseguir aplicar essas leis na sua vida de forma que você consiga transformar a sua vida em algo mais fácil, digamos assim. E ela sempre vai dialogar com muita coisa, porque como você tem leis que falam sobre todo o universo, ela pode aplicar em coisas grandes, em coisas pequenas, e é algo que você consegue encontrar em tudo que é lado. Então, entender isso é legal porque você consegue entender melhor como é que funcionam as coisas e viver melhor com isso. Muito bem. E Hermes Trismegisto, que figura... Quem é Hermes Trismegisto, né? Qual figura que Hermes traz nessa influência da tradição hermética? Essa é a pergunta mais discutível que a gente pode ter. O hermetismo, ele nasceu pela lenda da Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda foi escrita por Hermes Trismegisto no Egito. Trismegisto, 3 vezes iniciado. Ou seja, ele conseguiu passar por 3 iniciações diferentes, chegando a um nível de conhecimento muito superior. E dizem que ele é representado pela figura de Tote no panteão egípcio, o que, querendo ou não, é uma representação muito alta. Afinal, você tem basicamente o deus da sabedoria egípcio, sendo Hermes Trismegisto. Também aparece em outras mitologias da época por, digamos assim, várias interpretações. Ao mesmo tempo, a gente tem nunca foi encontrada a Tábua de Esmeralda, entende? Para a gente poder dizer, ok, isso veio do Antigo Egito. E existem muitos autores do século XIX, principalmente, a quem é atribuído esse livro aqui, o Kybalion, que inclusive essa edição aqui eu ganhei do meu irmão de sangue, um pouquinho mais irmão que os outros, que eu tenho um carinho enorme justamente por ter ganho dele, né? Então, esse livro, ele foi escrito no século XIX como a gente conhece, sem dúvida. Porque não existia a escrita dele com toda a descrição que ele tem. Se vocês pegarem para ler esse livro, vocês vão ver que as 7 leis, elas são muito curtas. E você tem uma explicação muito grande de tudo que acontece ali. Então, é um princípio muito pequeno, resumido, com muita explicação por trás. Essa explicação, sem dúvida, foi feita uma explicação moderna. Agora, o que eu prefiro acreditar, e aí é opinião pessoal minha, eu não digo se isso está certo, está errado, mas é o que eu escolhi, acreditar em algo que a gente não tem muita
muito embasamento real para poder dizer é ou não é. As 7 leis, elas fazem sentido. Elas ajudam você a entender muita coisa. Então, se isso aqui foi escrito no século XIX, foi escrito no século -4, para mim é um tanto quanto indiferente, porque o conteúdo que está ali é muito rico. E, assim, é de um poder de síntese que eu não acredito que alguém tenha chego tão facilmente nisso e escondido o nome no século XIX, entende? Sabe que tem uma passagem, até mesmo da oração, né, do Pai Nosso, que ele traz uma a lei da O princípio da correspondência, né? sim. Né? Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não, então, consegue falar um pouquinho sobre essa correspondência, meu irmão? Você quer que eu já entre em todos os princípios ou comece pela correspondência? Legal. Vamos fica à vontade. Vamos pegar um a um. Eu vou ler, eu não lembro de cabeça todos na ordem, então eu vou colar, tá? Não tenho muita vergonha disso, não. Eu gosto de guardar a memória para outras coisas. Eu sei que eles existem, sei como funcionam, mas não sei a ordem, não, tá? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Aqui. Os 7 princípios. São 7. O princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, que a gente acabou de citar, o princípio da vibração, princípio da polaridade, do ritmo, da causa e efeito e do gênero. E quando você compreende ele, você vê que eles se entrelaçam. Tá? Vamos começar pelo mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Num primeiro impacto, isso aqui não faz sentido nenhum. Então, você precisa realmente de tempo para você começar a entender as coisas. Que, resumindo, assim, de uma maneira mais simples para a gente conseguir entender. Se a gente está num universo feito de caos, e no caos existe ordem de uma maneira tal que eu esteja conseguindo falar aqui contigo nesse momento, existe sim uma força criadora por trás disso que ordena o caos. Afinal, princípio básico da física, segunda lei da termodinâmica. Eu não gosto de misturar física com esoterismo, tá? Mas é que esse não tem como fugir, tá? Segunda lei da termodinâmica. A entropia do universo tende ao infinito. Então, o que é entropia? É desordem. Se esse café que você está tomando, ele é café líquido por causa da entropia nas moléculas dele. O que você tem de desordem é o suficiente para que ele esteja no estado líquido, não gasoso. Então, a entropia do universo, ela sempre tende ao infinito, porque você sempre tem perda, ele sempre vai aumentando a desordem. Se nessa desordem a gente consegue ter ordem, é porque existe algo que guia. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos usar isso. Porque a gente consegue fazer associação lógica, a gente consegue entender, a gente consegue ter cognição. Então, a gente consegue pegar um fragmento do universo e usar pra gente, digamos assim, quando a gente pensa. E é a primeira coisa que eu posso dizer dos princípios que te ajuda, né? Você conseguir entender isso, você consegue entender o que te trava, o que não te trava. Porque você consegue ver as travas que você mesmo está criando. Porque tudo é criado. Então, você consegue trabalhar nisso. Poderíamos dizer, então, que o todo é mente, o universo é mental. Poderíamos dizer, então, que o todo seria o criador? O universo seria uma criação mental desse todo? Basicamente isso. Isso no macrocosmo, no microcosmo. Essa xícara, ela foi feita dessa maneira porque alguém conseguiu imaginar essa xícara, que seria o mundo das ideias de Platão. Por isso que eu falo que isso aqui é antigo. Quando você começa a pegar Platão e ver que você tem uma relação direta, você começa a ver... Pode ser só coisa da minha cabeça essa relação, claro. Mas eu consigo enxergar justamente a mesma ideia, de que o mundo das ideias é onde as coisas tomam o formato ideal e a gente vai tentar perseguir esse ideal. Primeiro você imagina, você cria mentalmente, depois você materializa. Exato. O segundo princípio é o da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Ou, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu.
Como é que funciona isso aqui? Também não faz muito sentido no primeiro impacto, né? A gente consegue ver coisas que funcionam no macrocosmo que elas se repetem num microcosmo. Então, o mesmo movimento de magnetismo que tem de uma molécula com a outra, eles se repetem em planeta. Tem várias leis da física que elas se repetem, sabe? Que você vai ter ela no mesmo formato, só que com cálculos diferentes para coisas diferentes. Então, você vê que existe um padrão nas coisas. Então, o que está acima, que muitas vezes é mais fácil de você compreender, ajuda você a compreender o que está embaixo. Explicação mais simples que eu consigo dar, tá? É um livro que a gente não consegue fazer uma leitura superficial, né? Não. E, assim, eu pessoalmente eu não gosto dos comentários, tá? Eu acho que eles acabam tendenciando você para alguma outra coisa. Mas vale a pena dar uma lida de vez em quando. Eu gosto muito de pegar as leis e comparar com as minhas vivências, sabe? Dessa maneira eu consigo pegar até coisas da maçonaria e compreender melhor. Certo. Baseado nas leis. Então, o terceiro princípio, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Que é uma constatação física, inclusive. A entropia que eu acabei de falar, ela aumenta quando aumenta a vibração. Então, tudo está se mexendo, de algum jeito. Nada está realmente parado. Porque se tivesse realmente parado, não existiria tempo. Então, certo. Uma coisa acaba nascendo da outra, sabe? Esse princípio aqui, sozinho, ele é um princípio muito físico, tá? Que eu, como tenho uma base de engenharia, eu vou acabar trazendo para a física. Mas quando você junta ele com princípios como o da polaridade, aí você consegue ter um trabalho esotérico. Tá? Entendi. Então, eu vou passar para o próximo princípio, daí eu vou voltar nesse, justamente para conseguir aplicar. Certo. Vamos lá. O quarto é o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Também esse assusta na hora que você vê. Vamos pegar um exemplinho bem simples. Quente e frio. É a diferença da vibração das moléculas. Vibrando menos é frio, vibrando mais é quente. Amor e ódio. É a diferença da vibração da mesma emoção. É a mesma coisa, porém em polos diferentes. Exato. E quanto mais extremo você chega nele, mais ele vibra, mais ele te domina. Aí você já começa a utilizar os ensinamentos maçônicos, né? Ou pelo menos a prática do hermetismo com a prática maçônica. Sim. Eu acho uma baita ferramenta para isso. Então, essa questão de que tudo é duplo, o nosso universo é dual. Você vai ligar a tomada, não tem ligado, desligado e no meio. É ou tá ligado ou tá desligado. Existem coisas que vão ter ali as suas nuances. Às vezes é o que está no meio do caminho, às vezes tem mais uma coisa envolvida, mas não adianta. É dual o nosso universo. Ou você está vivo, ou você está morto. Não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Não existe. Ou você está meio grávido ou não está. Exatamente. Então, claro que se a gente for questões políticas, sociais e tudo mais, é diferente. Agora, questões de vida pura, não tem meio termo. Ou você está caçando ou você está sendo caçado. Nossa, esse aqui é o que tem mais texto. E, para conseguir auxiliar isso, vem o próximo princípio, que é o princípio do ritmo, o quinto princípio. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce.
Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Vou pegar um exemplo da Lucilena Galvão que eu vi uma vez. Eu gostei. Você já viu que casais que têm demonstrações muito exageradas de amor, quando separam, têm as reações mais violentas de separação? Se ele puxa demais para um lado, o ritmo vai trazer na mesma intensidade para o outro. É como se fosse um elástico, né? Exato. Da forma que você puxa, quando você soltar, ele vai ter Não existe resposta diferente na natureza. Isso aqui é algo... No budismo é muito interessante você analisar isso aqui pelo Dharma. O Dharma é a lei. E quanto mais você andar em cima da lei, menos você vai ter karma, tanto positivo quanto negativo, que vão te puxar para os dois lados. É o caminho do meio. Você vai ter uma vida simples, que ajuda a ser uma vida feliz. Muitas vezes a vida simples é uma vida com sofrimento, né? Não seria uma vida simples sendo uma vida limitada de poderes financeiros ou de bem-estar. Não obrigatoriamente, mas você passa a não necessitar e passa a não desejar. Sofrimento é uma coisa que a gente tem que ver o que a gente considera como sofrimento. Tem gente que olha e diz, nossa, essa pessoa tem só um sapato, ela está sofrendo. Talvez ela não esteja sofrendo. Talvez seja muito mais fácil porque ela não tem que escolher sapato. Então, tem coisas que a gente acaba tendo uma interpretação muito individual. E para grandes verdades, ela simplesmente é. E você entende quando você passa. Um dia eu quero ter essa sorte de passar por alguma, né? Para simplesmente entender. Mas essa questão de você seguir e do Dharma te colocar no lugar é aquela velha história de por que isso aqui tá tudo acontecendo comigo? Às vezes é bom que você esteja passando. Você tem que olhar aquilo e dizer, entendi, posso ir para o próximo passo. Às vezes você está preso em coisas que são fruto do seu próprio comportamento. Uma forma consciente de você viver, né? Exatamente. E é basicamente disso que o ritmo está falando. Posso falar pelo meu fim de semana, que eu conheço bem meus amigos, né? Eu vou lá, saio com meus amigos. Passo 12 horas bebendo. E no outro dia eu tenho ressaca. Eu não posso perguntar de onde que veio essa dor de cabeça, né? Eu sei muito bem de onde que ela veio. Então, o extremo tem um custo. Sempre. Sim. E isso aí ele encaixa com o sexto princípio, que é o princípio da causa e do efeito. A lei de Newton agora, né? Já saímos da termodinâmica, agora vamos para Newton. Não vamos chegar em Kepler mais nada, tá? Vamos parar em Newton. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. E é exatamente disso. O ritmo, ele está atrelado a causa e efeito. Se existe uma alteração do ritmo, ele vai jogar para os dois lados pelo princípio da polaridade. Causa e efeito seria, de repente, plantar maçã e colher maçã, do que plantar maçã e esperar colher uva? É uma das suas possíveis interpretações. Por isso que eu gosto de não ler os comentários, inclusive. Eu gosto quando um conceito desse é posto e ele é aberto à interpretação. Porque qual a interpretação que vai valer? A que funcionar para você. Então, tem momentos... Eu vejo isso muito na maçonaria. Que eu vejo alguma coisa e eu ganho um significado novo para algo disso. Que eu vejo isso aqui faz sentido. Então, vai ser algo que eu posso aplicar. Entende?
Isso aí usando o princípio da correspondência, geralmente. E o último princípio é o princípio de gênero. Não tem nada a ver com qualquer discussão de gênero, tá? É simplesmente de dizer, existe 2 polos, tá? O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. E aqui cabe a gente dar um pouco de chave. Porque tem coisas que, para você desvendar um símbolo, você precisa ter a chave simbólica para você conseguir entender ele. E se você não tem chave, você olha isso aqui e você não entende. Ou precisa de muito tempo para você chegar em alguma coisa. O que é a questão do gênero masculino e feminino? O gênero feminino costuma ser o gênero criador. Então, se a gente tem alguma questão de coisa que tem criação, você está trabalhando no gênero feminino. Enquanto o gênero masculino, ele já é um gênero ativo. O feminino é passivo, o masculino é ativo. Quer dizer que isso é a realidade entre homem e mulher? Não. Isso aqui é chave de símbolo. Então, se algo está recebendo, ele é feminino. Se algo está dando, ele é masculino. E se algo está criando, ele é feminino. Talvez seria algo em relação, de repente, a polos também diferentes? Também. Um polo positivo e um polo negativo? Mas não só o polo. O polo passa a ter uma função. Tá? Que a função de dar é a função de receber. Deixa eu ver se eu consigo um exemplinho fácil aqui. Vamos lá. Vamos dar um exemplo que acontece pouco. Eu tô aqui, eu tô querendo que você vote no meu candidato, tá? E eu vou pegar e eu vou fazer de uma forma que eu vou te dar uma ideia, certo? Essa ideia vai ser uma ideia que ela vai entrar na tua cabeça, plano mental. E você vai absorver a minha ideia, vai gestar ela, e se eu fizer ela bem direitinho, ela vai nascer e eu vou ganhar um voto. Eu estou usando o meu princípio masculino para conseguir fazer uma coisa nascer em você. Entendeu? Certo. É basicamente essa linha. E isso, princípio da correspondência novamente. Isso vai daqui, vai daqui. Então, a gente tem várias opções possíveis de uso desse princípio. Esse que eu estou te dando é uma. E chegamos ao final dos 7 princípios. Muito bem. Você pode ver? São 7. É pouca coisa. Simples, né? Super simples. Sim. E nisso que está baseado todo o hermetismo. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Dentro desses princípios herméticos, né? Existe uma correlação com a maçonaria? De que forma a gente consegue fazer esse entrelaço entre as duas coisas? Tá. A maçonaria, se você for olhar friamente para ela, lei pelo rigor da lei, tá? Vamos ignorar tudo que já passou durante ela, vamos ignorar a influência da teosofia no século XIX na Europa, vamos olhar Poema Regius ou outras fontes históricas mais antigas, como o livro do Pritchard, lá, Maçonaria Dissecada, que vai te dar todos os segredos de aprendiz, companheiro e mestre, basicamente. Se você pega ela na sua base, o hermetismo não está claramente dentro da maçonaria. Existem ritos que, sim, alguma coisa foi colocada do hermetismo na posteridade. Mas, inicialmente, é um princípio que não dá para dizer que está ali escancarado na maçonaria. Porém, como eu mesmo já disse para você hoje, se você está numa ordem iniciática que ensina você por meio de alegorias e símbolos, você precisa ter capacidade de desvendar o símbolo, certo? Sim. Os princípios herméticos, eles dão chave simbólica para você. E por isso eles são importantes para a maçonaria. Porque eu não sei se é coincidência do jeito que isso foi desenhado lá atrás. Eu não sei se é proposital. Não tenho capacidade de dizer para você foi assim. Mas eu te falo por experiência, tá? Pela minha caminhada maçônica.
sempre que eu analisei os símbolos, usando também os princípios herméticos, eu tive a capacidade de chegar numa outra conclusão. E é uma conclusão de que aquilo tinha algo que poderia ser utilizado na minha vida para melhorar. Que é a função da maçonaria. Te ensinar, por meio de alogarias e símbolos, a transformar um homem bom em um homem melhor. Não tem nada de outro mundo. Você vai ficar rico? Você vai falar com o demônio? Não. Você só vai aprender a ser um homem melhor. Talvez os demônios que você fale são os demônios que estão dentro de você, né? Muito provavelmente. Acho que esse é o mais próximo do que a gente chega de algo negativo. É você olhar para dentro de você, encontrar a escuridão que existe dentro de você e com as leis herméticas e com os ensinamentos maçônicos trazer essa luz para dentro. Exatamente. Então, eu acho de grande valor para todo maçom conhecer isso aqui. Porque daí você vai conseguir olhar aquilo que está ali e entender. Não simplesmente ler uma descrição que alguém deu, muitas vezes certa, muitas vezes errada, e assumir aquilo como um dogma. Afinal, a gente está falando de uma ordem que não tem dogmas. Então, você tem que ter compreensão de tudo. Exatamente. Eu acho extremamente enriquecedor, né? Essas comparações e essas inserções de outros meios para a maçonaria e a maçonaria também para outros meios, né? Você trazer ela para o dia a dia. De que forma a gente consegue trazer o hermetismo para o nosso dia a dia? Olha, vou botar a maçonaria de lado aqui no momento, tá? Porque com a maçonaria fica muito mais fácil de você trazer. Porque daí você tem mais coisa apoiando e você consegue ter, digamos assim, uma muleta para você trazer para o teu dia a dia. O jeito mais fácil que eu consigo imaginar de trazer o hermetismo para o dia a dia, pelo menos é o que funciona comigo, tá? É você começar a ter uma análise crítica da vida. Ela é necessária nesse momento. Por quê? Porque quando você consegue olhar para a sua própria vida fora do automático, você consegue enxergar os padrões que você consegue usar o hermetismo neles. Hoje em dia está muito fácil da gente viver no automático. A gente tem uma tela que rola infinito. Eu te digo, não faço nenhum juízo de valor. Para mim, volta e meia é difícil largar o telefone. Porque tá ali, é plástico bolha, entretenimento de graça o tempo inteiro e você para de pensar. Você para de falar, você para de olhar para o lado. E você para de olhar para você mesmo. Então, assim que a gente desliga um pouco o modo automático, eu não estou dizendo de desligar tudo, não. Hoje em dia acho que não tem nem como. Se a gente desliga tudo o modo automático, a gente é esmagado pela pressão. A gente não aguenta o que a gente fez com a gente mesmo. Então, se a gente consegue quebrar um pouco isso, olhar as situações que a gente está passando, principalmente aquelas que deixam a gente com dúvida, aí a gente consegue olhar os princípios e entender que, isso aqui em grande nível é muito parecido com o meu pequeno nível, sabe? Aí você consegue chegar em umas conclusões diferentes. É algo a se pensar mesmo, né? Porque o celular, eu não sei, né? A tecnologia como um todo, né? Nos últimos anos, a gente é de uma geração que nós saímos do analógico e passamos para o digital, né? Então, acredito que a nossa geração é a geração premiada, né? Que nós estamos vivendo essa transição. Houve uma evolução gigantesca da tecnologia. Houve uma evolução gigantesca da humanidade também? Ou você acha que a tecnologia cresceu e a humanidade, como o autoconhecimento, olhar para si, entender, ver os seus demônios internos, enfrentar essas dificuldades, enfrentar você mesmo, porque eu acho que o maior dificuldade, o maior inimigo e os demônios estão dentro da gente mesmo. Então, olhar para si, compreender, entender que em muitos momentos você está com raiva, mas você olhar para si e falar, olha, esse momento estou tendo raiva, e compreender quais são os teus sentimentos,
e tentar dominar esses sentimentos. Não acabar com eles, porque eles existem e eles precisam ser até observados, né, e não cultivados. Fala um pouquinho, o que você compreende disso, meu irmão? Olha, se tem uma coisa que me chama a atenção no dia a dia, é quando eu chego para estacionar na minha empresa e eu vejo alguém entrando na contramão e pegando uma vaga que eu estou dando toda a volta para ir pegar. A gente trabalha na mesma empresa. Muitas vezes até a gente se conhece. Ainda assim, a pessoa é capaz de ser egoísta num ponto de ver o que está acontecendo e dizer, não, eu tô com mais pressa. Não tem como dizer que a gente está numa geração evoluída quando você vê uma coisa boba dessa, sabe? Que eu acho que a gente está numa geração que é o maior desprezo pelo próximo que eu conheço. O egoísmo, né? Exato. E muito pela banalização. A Hannah Arendt trouxe isso quando ela participou lá dos julgamentos dos nazistas, falando lá da banalização do mal, né? Onde o cara ele só olhava e dizia, não, eu tô sendo eficiente. Eu tô cumprindo ordens. E ao mesmo tempo a gente anda na rua, a gente vê mendigo por toda parte. Como é que você vai se tocar por alguém que tá numa situação dessa, se ela já banalizou? É aquela história, né? Mate uma pessoa, você é um criminoso. Mate 100 mil, você é um herói. Uhum. Então, a gente tá numa geração de banalização da diferença, sabe? De que quanto mais extremo for a diferença, melhor. Todo mundo quer ser rico como o Jeff Bezos. Elon Musk tem fã-clube. Então, a gente está talvez na geração mais desigual que já teve. Se a gente está numa geração tão desigual, como é que a gente vai dizer que a gente evoluiu? Eu não consigo enxergar isso. Evolução tecnológica é muito diferente de uma evolução humana, digamos assim. Se a gente tivesse numa evolução humana real, a gente não ia estar tendo que discutir uma boa parte dos problemas de meio ambiente que a gente está passando. Enquanto a gente está aqui vindo pressão porque todo mundo tem que ter carro elétrico para não poluir, o dono do Chelsea, ex-dono, né, o magnata russo, o navio dele está lá gastando 1 tonelada de litros de diesel por dia para manter o ar-condicionado. Porque senão mofa os móveis no barco de passeio dele. Então, evolução tecnológica não quer dizer que a gente vai ter uma evolução humana. E eu acho que essa tecnologia, talvez, ela é muito rica, porque ela nos traz possibilidades de pesquisa, possibilidades da gente realmente, se você pesquisar o que você procura em termos de crescimento, você tem aí o mundo dentro na palma da tua mão, Uhum. né? Ao mesmo tempo que você pode emburrecer A gente com o mesmo sistema. tem o mundo, né? e vê vídeo de gatinho, né? Exatamente, exatamente. Então, tudo isso entra no hermetismo, né? Entra. Eu me pego me julgando volta e meia por causa disso. De perceber que, ok, eu estou deixando de ler alguma coisa que eu gostaria de ler. Eu estou deixando de escrever alguma coisa que eu gostaria de escrever. Por quê? Porque eu estou num polo muito grande. E eu sei que vai vir uma consequência do outro lado, pelo princípio. Uhum. Por eu estar ficando muito desse lado. Depois, quando acontecer a consequência, eu vou perguntar de onde que veio. Então, com os princípios herméticos, você consegue sair um pouquinho, olhar e dizer, talvez esse comportamento no futuro vai ser negativo para mim. Bom, vamos entrar um pouquinho aqui na seara da maçonaria, tá? E também abordando um pouquinho aqui da questão dos graus filosóficos, Certo. né? Também conhecidos como os altos graus, Uhum. né?
Os graus da maçonaria e o conhecimento, ou aplicação do hermetismo, de que forma a gente consegue conectar isso? Ia ser muito mais fácil se eu pudesse entrar um pouco mais no detalhe. Sim. Mas, infelizmente, eu não posso abrir os altos graus, né? Não posso abrir nem os baixos nem os altos. Deixando claro que não posso abrir nenhum. Certo. Tanto que a gente aqui tem um bate-papo, né, sobre maçonaria, sobre ocultismo, sobre hermetismo, mas tudo dentro do que a gente consegue trazer de informação ao público sem quebrar o nosso juramento de manter sigilo, né? Prossiga. Então, os altos graus, eles são de uma complexidade diferente. E por essa complexidade, por ser mais fechado, mais complexo, o fato de você conhecer o hermetismo ajuda a desvelar a mensagem que está ali. E essa mensagem é o cerne. Assim, eu não vejo o porquê de você fazer só para dizer, ok, caminhei, ok, eu tenho um avental bonito, ok, eu tenho um belo currículo. Mas sim de você conseguir ter cada vez mais ferramenta para você trabalhar na tua vida. Só que aquela ferramenta ali, ela está bem velada. E você tendo outras ferramentas, você consegue melhorar muito a tua compreensão de cada grau e você fazer uma caminhada de alto nível nos altos graus. Então eu acho que é uma ferramenta mais do que necessária para você conseguir entender aquilo. Certo. Então os altos graus, ele não é apenas uma situação de organização ritualística. Ele traz, em sua essência, ferramentas que podem te trazer mais lucidez para sua caminhada. Interpretação minha, tá? Sim. Novamente, pessoal, eu posso estar errado, pode ter um monte de gente que vai discordar de mim, que vai dizer, não, você está completamente errado. Mas, para mim, funciona. Tudo que você precisa saber tá ali. Aprendiz, companheiro, mestre. Ponto. Tá tudo ali. Tem um monte de informação ali. O que você aprende para frente ajuda você a fechar esses caras aqui. Então, como eu disse, você precisa de chave simbólica. E conforme você vai passando, você vai ganhando mais chave para você conseguir desvelar aqui atrás e tirar mais alguma coisa para você entender. E por que é desse jeito? Porque tem coisa que você não está preparado para aprender ainda. Tem um caminho a ser seguido. E como os graus são sequenciais, você vai vir ganhando cada ferramenta que você precisa na sua hora. Porque às vezes, se você pular, o que você vai aprender não vai ser útil ou você não vai conseguir aprender aquilo. Entendi. É como se você estivesse lendo a última página do livro sem ter lido o livro como um todo. Dependendo, é você pulando para o livro 3 antes de ler o livro 1, tá? Isso. Mais ou menos isso. Certo. Falando um pouquinho sobre o rito Adoniramita, né? Então nós temos ali, como todos os outros ritos, grau 1, 2 e 3, que são os graus simbólicos, e depois nós passamos para os graus filosóficos, os altos graus, que no nosso caso do rito Adoniramita é jurisdicionado ao... Sublime grande capítulo Adoniramita do Brasil. Do Brasil, da Comab. Isso. Né? Temos até o 13º grau. Isso. Certo? Você tem como falar um pouquinho para a gente de que forma isso é desenhado, de que forma são esses graus? Sim. A primeira coisa importante de você entender da Adoniramita é que muita gente vai atrás do escocês, porque é o rito mais popular, pelo menos no Brasil. A gente não está, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o York. O escocês, ele é moldado em 33 graus, onde você tem graus iniciáticos, graus por comunicação. O que é o grau por comunicação? Você vai na sessão, eles vão explicar para você o que é o grau e beleza, você já está no grau. Não tem
toda uma sessão específica daquele grau, que seria uma sessão iniciática, digamos assim, onde você vai passar por toda uma experiência, e a experiência, ela é parte do teu aprendizado. O Adoniramita não. O Adoniramita, todos os graus do 4 ao 13 são iniciáticos. Não existe grau por comunicação. Então, no final das contas, o tempo para você fazer os dois é até parecido. Porque como você não pula grau, você vai... Ali é do 4 até o 10, a cada 6 meses, você consegue pular de grau caso você esteja apto. Do 10 ao 13 é um ano. Uhum. Aí, por cada ano, você cola mais um grau, caso seja merecedor. Certo. Hoje você é o sapientíssimo do capítulo, certo? Certo. O que é ser o sapientíssimo do capítulo? Em palavras muito simples, o presidente. Presidente. Então, eu que tô lá na ponta, eu que puxo, eu que organizo, eu que trabalho bastante, na real. Mas o trabalho, ele é realmente... Ele vale a pena, sabe? Quando você vê uma sessão e você vê sorrisos na cara dos irmãos dizendo, valeu a pena ter vindo aqui. Porque a principal diferença que eu vejo entre o simbólico e o filosófico é que, como você já tem uma base que veio daqui, a discussão no filosófico é mais profunda. Então, para todo maçom, eu recomendo que faça. Porque é muito rico o que você se discute lá dentro, sabe? E muitas vezes a gente sai com soluções para a nossa vida sem nem perceber de uma sessão. Os altos graus, eles realmente preservam um conhecimento oculto ou isso é um mito? Sim, preservam. Como tudo na maçonaria. Os graus simbólicos também preservam o conhecimento oculto. Sinais, toques, palavras e alegorias. Que é o que forma a maçonaria. Simplesmente isso. Tem muito conhecimento oculto ali. Por quê? Porque era um jeito de você transferir conhecimento, sabe? E se você não escreve ele bonitinho, você consegue fazer com que o cara seja merecedor de ter aquele conhecimento quando ele compreender. Você merece ter aquele conhecimento na hora que você chegar nele. Então, sim, os graus filosóficos têm muito isso. E pelo menos no nosso rito Adoniramita, falando pelo sublime grande capítulo Adoniramita do Brasil, o ritual, o que acontece ali, é muito parecido com o ritual original lá de 1800, que não é muito difícil ter acesso no final das contas, né? Uhum. Então, se você pega o ritual de 1800, você pega o ritual de hoje, ele tem algumas coisas que ficaram mais fáceis de você ler ou compreender, mas é basicamente o mesmo. A essência é a mesma. Até as palavras. Uhum. Então, a gente chega num ponto em que você vê que realmente o que está escrito ali, ele é passado de muito tempo. Porque ele nasceu lá em 1800, depois da organização que teve nos graus filosóficos, e disso nasceu um livro. Eu não vou lembrar agora, tá? Dá para perguntar pro Miller depois. O Miller sabe de cabeça isso. Eu não sou bom que nem ele para guardar referência bibliográfica, infelizmente. Gostaria. Mas existe um livro que nasceu na França, na época da geração do rito, que ele compilava as melhores práticas do filosófico. E o rito Adoniramita, ele nasceu baseado nisso, o que era considerado as melhores práticas na época. Por isso que ele só vai até o 13, que originalmente era o 12. Não vai até o 33 como os escocês. Bem, utilizando o hermetismo, a maçonaria, qual é o autoconhecimento para uma transmutação espiritual? A transmutação espiritual depende muito do que você quer chegar, tá? Se você tem uma ideia de coisas, de bruxaria e tudo mais, você não vai chegar por esse caminho, tá? Existem muitos de, eu vou conseguir fazer viagem astral, vou conseguir ter mais visão. Não.
Não é por esse caminho aqui que você chega nesse caminho, que você está querendo, tá? Se você tem uma questão de transmutação espiritual, eu vou trazer de novo para o budismo, porque para mim fica mais fácil, tá? Que a transmutação espiritual para o budismo é você conseguir chegar no nível de Buda. Claro que daí é outras ferramentas, é aniquilar o ego e tudo mais, tá? Mas para esse tipo de coisa, por exemplo, eu acho que sim, a gente tem ferramentas para a gente se livrar do que nos pesa na nossa alma. A gente carrega muito peso morto e a gente se identifica com eles. Por exemplo, não, eu sou assim mesmo. Não, eu sou difícil. O síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Então, eu tenho gênio duro, tal. Calma. Talvez você só tenha alguma coisa que está te incomodando e você não está enxergando. Ou você está se identificando com alguma coisa porque algo está faltando. A maçonaria, o hermetismo, todos esses canais que se juntam nesse caminho, eles vão te levar para caminhos para você sair dessa repetição e você conseguir alterar o ritmo. Porque o ritmo ele sempre vai te puxar para o mesmo lugar, a menos que você consiga diminuir ele ou aumentar ele. Então, é uma ferramenta muito grande para, digamos assim, maneira extremamente simplista de falar, fazer uma limpeza da alma, tá? Chegar em uma personalidade onde você não tem as 4 caixinhas dos manas tortos, e sim alinhados. É uma ferramenta que ajuda bastante, sim, Fernando. Nesses teus anos aí de prática, de estudo, para você, qual foi a parte mais difícil que você enfrentou consigo mesmo? Todo mundo que entra na maçonaria vai passar por esse momento em algum momento. O momento que você pensa em sair. Certo. Vamos lá. Quando jogaram o Venera Lata no meu peito, só disseram pra mim, toma, ali é teu, não pedi nada. Ainda assim eu peguei e aguentei o susto, beleza, vamos fazer. A mesma coisa quando me deram um capítulo na mão. Não faço ideia do que eu tô fazendo, mas tudo bem. Mas nenhum momento desses de grande desafio foi tão complicado quanto o momento que eu olhei e disse, o que eu estou fazendo aqui dentro? Para mim, esse foi, até hoje, o pior momento. Passei uma vez só, espero não passar de novo. Provavelmente vou passar, afinal eu sou novo, né? Então eu acho que eu vou ter uma vida maçônica meio longa. Não tem como isso não acontecer uma hora. Que algo te frustra, que algo te diz que aquilo ali não é o que parece ser. E é nesse momento que você tem que conseguir pegar, sair, olhar e dizer, ok, deixa eu me afastar 1, 2 sessões para eu conseguir entender isso aqui. E ver para onde você tem que ir. Porque ter persistido para mim foi a melhor coisa. Independente de currículo, tá? Não me importo muito com isso. Mas sim por tudo que eu aprendi pelos irmãos que eu cativei depois desse momento. E do tanto que a maçonaria me ajudou a ser um homem melhor. E o currículo, ele é uma construção, né? Uhum. O currículo é uma construção do tempo que você está exercendo. Exato. E assim, antes de entrar na maçonaria, eu era irracível. Eu era muito complicado de tratar, mas muito complicado. Eu não achava que eu estava certo, eu tinha certeza absoluta, né? E Só estava errado quando você achava que estava errado. exatamente. E dentro da maçonaria eu aprendi muito a limpar isso, sabe? A ver onde que eu estava agindo errado. Tentar agir como uma pessoa que eu quero agir, sabe? Chegar no homem que eu vi que eu posso ser. Erro bastante ainda, tá? É normal, né? E Nós somos bastante. humanos.
Mas tem várias coisas que eu vejo, assim, que... Ok, eu andei, e andei bem, assim, eu não sou mais do jeito que eu era. Eu tô feliz com isso, sabe? É a mudança, né? É justamente a É. mudança. Eu acho que nada que é... Até mesmo entra na vibração, né? Uhum. Tudo vibra, tudo está em movimento. Se a tua construção não estiver em movimento e mudança, Uhum. você já não está utilizando um dos princípios herméticos, É. né? Eu parto do princípio que o maçom não pode parar. A estagnação é a morte. É até uma das questões aqui, realmente, ó, a importância da prática e do estudo contínuo na busca do aprimoramento pessoal. A prática chega a ser mais importante que o estudo contínuo. É melhor você usar bastante pouco que você sabe do que você sabe muito e não usar nada, né? Exatamente. Porque ler, todo mundo lê. É muito fácil. É muito fácil. Você decorar alguma coisa, é só você estudar e pronto. Mas e a Exato. vivência disso? Viver os princípios herméticos, viver a maçonaria não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Então, assim, vai muito tempo para você entender e vai mais tempo ainda para você aplicar. Alguma coisa que você consiga aplicar já tá bom. Sim, porque justamente é isso, né? Na maçonaria você trabalha o seu eu, não é o Uhum. outro. Você não vai mudar o outro. Muitas vezes a gente quer mudar o outro, a gente quer mudar a percepção do outro, a gente quer mudar a vontade do outro, a gente quer fazer com que o outro se encaixe no teu pensamento. Só que assim, qual é a dificuldade? Pelo menos para mim, que eu vejo a dificuldade na maçonaria é isso. É o tempo todo a gente estar se avaliando, olhando para si, enfrentando seus demônios, que é os únicos demônios que a gente vai mexer na maçonaria são os nossos próprios, porque não existe outros. E aí você, não posso dizer transcender, mas é ter essa mudança, como você disse, né? Mudar de opinião. Eu algumas vezes já mudei de opinião. E eu acredito que eu vou mudar de opinião ainda muitas vezes depois. E aí, contando só um caso rapidamente aqui, teve uma situação que eu estava conversando com um grão-mestre Uhum. de um outro estado, e agradeço muito as palavras que ele me trouxe naquele momento, que tirou meu véu, tirou uma percepção e uma certeza que eu tinha sobre o rito que eu pratico. E para mim aquilo do rito deveria ser mudado, ou deveria ser adaptado, ou deveria trabalhar de uma forma um pouquinho mais coerente. Não vou entrar em detalhes do que era, mas... Não, depois eu quero os detalhes, Depois não eu te nesse conto os momento. detalhes, exatamente. E aí ele veio e numa conversa informal que nós estávamos tendo, ele falou... Ele ouviu a minha narrativa, né? E ele falou, olha, há muitos anos eu estudo sobre isso, obviamente, né? Afinal é um grão-mestre. E me trouxe uma percepção dele. E aquele momento eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado dessa forma. E você fez com que mudasse completamente a minha percepção disso. E você tem razão. Ele falou, olha, pode ser que sim, né? Mas para mim tirou aquilo. Uhum. Então, eu acho que o crescimento da maçonaria é isso, é você estar também disponível a mudanças. Eu acredito que você começou a crescer na maçonaria quando você começa a ter uma capacidade muito difícil de ter. De olhar e dizer, acho que eu estou errado. Ninguém olha e diz, eu estou errado. Eu já vi gente brigar com um número, dizendo, não, eu estou certo. Não, isso aqui é regra de 3, não tem como você estar certo. Você está errado. Então, é muito agressivo para nossa própria pessoa perceber que você está errado, sabe? E o momento que a gente consegue olhar e perceber e não ter problema com isso, dizer, eu errei, perdão. Você realmente chegou em algum lugar, sabe? Então, é exatamente disso que eu vejo que é um grande valor que a gente tem que ver e correr atrás, sabe? Não muito mais do que isso. Se você conseguiu isso, já tá... Tá ótimo. Já tirou um 6 aí, facinho. Exatamente. Muito bom, meu irmão.
E para a gente finalizar, né? Acho que o nosso papo aqui foi muito bacana. A gente poderia ficar conversando aqui por horas e horas, né? É um assunto que não tem fim, Uhum. né? Mas a minha última pergunta para você neste momento: o que é maçonaria para Otávio Tugunduva? Maçonaria é várias coisas. Por definição, uma escola filosófica que, por meio de alegorias e símbolos, transforma um homem bom em um homem melhor. Ao mesmo tempo, sem dúvida alguma, é o lugar que eu tive mais oportunidade de conhecer pessoas com quem eu quero estar. Fazer contatos na maçonaria não é significar que você vai ficar rico, que você vai ter para quem vender ou não vender, né? Mas, vamos lá. Eu tô conversando aqui hoje com você, Fernando. Antes conhece o quê? Uns 9 anos aí? Com quantas pessoas você pode ter uma conversa de mais de 1 hora sobre assuntos diversos em alto nível? Poucas. Poucas, né? A maçonaria, ela me apresentou isso. Eu vou para lá e eu converso e eu vejo que tem alguém do outro lado respondendo. Eu não estou conversando sobre o tempo, eu não estou conversando sobre o futebol. Não que eu não converse. Mas eu vejo que é um lugar onde você vai encontrar gente disposta a ser mais, a evoluir. E estar com gente que está disposta a evoluir vai fazer você evoluir. Claro que você vai encontrar gente que não está. Claro que você vai encontrar gente arrogante, gente vaidosa. Inclusive vai encontrar muito, infelizmente. Ainda assim, é um dos poucos lugares onde você vai conseguir encontrar gente de verdade. Gente que pensa, gente que vai querer ter uma conversa profunda contigo e que vai conseguir ter uma discussão respeitosa, que é uma coisa muito rara hoje em dia. Veja pelas discussões políticas que a gente tem. Já não existe mais respeito, existe adjetivo. Exatamente. Então, ao mesmo tempo, a maçonaria é onde eu vou para ter o meu contato mais próximo possível com a divindade, sem ser algo religioso, mas algo sincero. Eu me sinto muito mais conectado do que em qualquer templo. E para mim isso vale muito, mas muito. Então a maçonaria ela é muita coisa. A única coisa que eu te digo que ela não é, porque se você quiser entrar nela por isso, você vai se frustrar, é um lugar onde você vai ter um clube de negócio que você vai ficar rico. Isso aí você não vai achar. Mas outras coisas, sim, é um lugar fantástico e mudou minha vida. Eu acho que eu não seria perto da pessoa que eu sou se não fosse maçom. A percepção que eu tenho do ficar rico é: você vai ficar rico de conhecimento, de amigos, né? Talvez essa seja a riqueza, né? E de conhecimento, não acho que você vai entender de física quântica, tá? É outro tipo de conhecimento. Exatamente. Se você acha que você vai poder botar no LinkedIn, não vai, tá? Não adianta. Meu irmão, palavra livre para as considerações finais, por favor. Bom, meu amado irmão Fernando. Meu sapientíssimo. Primeiramente, agradecer muito a oportunidade. A gente já tá faz um tempo ensaiando e não grava. Hoje, finalmente, a gente gravou, né? Então, agradecer muito essa oportunidade, porque eu, pelo menos, nunca tinha sido convidado para um podcast, tá? Eu tô achando muito legal fazer isso aqui. E, no mais, eu gostaria de torcer para que eu tenha sido útil para vocês hoje, que eu tenha podido trazer alguma coisa que realmente agregou para todo mundo que tá me ouvindo, tá? O que eu trouxe foi de coração, eu espero ter falado coisas que vão tornar, pelo menos, o seu dia melhor, tá? Muito obrigado novamente. É isso aí, meu irmão. Muito obrigado. E se você gostou desse episódio, compartilhe, curta e siga nossas páginas no YouTube e no Instagram. Muito obrigado e até a próxima. Mano, obrigado.